O cowboy esperava uma simples noiva por correspondência, mas a mulher que chegou deixou-o sem palavras. Declan Ward estava na plataforma de madeira da estação Birch Creek, com o vento de Montana a cortar o seu casaco como uma lâmina. Ele observava na estrada vazia onde a diligência deveria aparecer e sentia o estômago pesado. Ele disse a si mesmo que isso era prático. Ele disse a si mesmo que estava a fazer a coisa certa, mas no fundo temia estar a cometer o maior erro da sua vida. Ele tinha 34 anos, ombros largos e um desgaste que nada tinha a ver com a idade. As suas mãos estavam ásperas devido ao trabalho na fazenda. O seu rosto estava marcado pelo sol e pelo frio. Os seus olhos cinzentos tinham o olhar tranquilo de um homem que passara muitas noites sozinho. 5 anos se passaram desde que a sua mãe morreu. 3 anos desde que enterrou o seu irmão mais novo após uma febre. Desde então, Declan administrava a fazenda sozinho. 300 acres de pastagens, gado, cavalos, uma pequena cabana e um silêncio tão denso que parecia capaz de esmagá-lo. Ele tentou contratar peões, mas eles iam e vinham. Tentou perguntar pela cidade, mas as poucas mulheres perto de Birch Creek eram casadas ou não estavam interessadas num homem como ele. Muito calado, diziam elas. Muito teimoso, muito assombrado pela guerra de que nunca falava. Então, há 3 meses, após mais uma longa noite a comer comida fria ao lado do fogão, Declan enviou um anúncio para o jornal de Helena. Ele foi breve e honesto. Um fazendeiro no território de Montana procurava uma mulher prática, capaz de lidar com trabalho árduo e isolamento. Sem promessas doces, sem conversa romântica, apenas a verdade. 3 cartas chegaram. Uma estava cheia de palavras suaves e necessidades frágeis. Ele queimou-a. Outra era fria e profissional. A terceira era de Amelia Cross, de Boston, Massachusetts, e chamou a sua atenção. A carta dela era clara. Ela dizia ter 26 anos. Dizia ter crescido numa quinta de cavalos. Dizia querer um novo começo, onde o seu passado não a perseguisse. Ela não pedia romance. Pedia trabalho honesto e um lugar para respirar. Declan respondeu. Ele enviou dinheiro para a viagem e, durante 8 semanas, tentou não imaginar o rosto da mulher que iria chegar. Agora, a diligência estava atrasada e parte dele esperava que nunca chegasse. Então, ele ouviu o barulho distante das rodas, o tilintar dos arreios. A diligência contornou a curva, levantando poeira como fumo, mesmo no ar frio. O motorista parou e 2 homens desceram. Alguns passageiros saíram primeiro, rostos familiares da cidade. Então ela apareceu. A mulher que saiu daquela diligência não parecia uma esposa prática de rancho. Parecia alguém que pertencia a um salão elegante, não a uma plataforma de fronteira com lama e vento. Era alta, com cabelos ruivos presos sob um chapéu. O rosto era elegante, os olhos de um verde impressionante, calmos e perspicazes ao mesmo tempo. Mesmo cansada da viagem, ela se comportava como se não fosse ser intimidada por ninguém. O coração de Declan afundou como uma pedra. Aquela não podia ser a sua noiva. Devia ter havido um engano. Mulheres como aquela não iam para Montana para se casar com um homem quebrado, com as unhas sujas. Mas ela caminhou direto para ele, com uma mala na mão, o queixo erguido contra o vento da pradaria. Você deve ser Declan, disse ela. Declan esqueceu-se de respirar por um momento. Tirou o chapéu como um homem que acabara de se lembrar das boas maneiras. Sim, senhora. Sou Declan Ward. Amelia Cross. A sua voz era clara e firme, com o sotaque de Boston ainda presente. Enviei um telegrama de Helena. Presumo que o tenha recebido. Recebi, disse Declan, embora a sua mente estivesse a girar. Menina Cross, acho que pode haver alguma confusão. Eu não estava à espera. Não estava à espera de mim, disse ela, sem se ofender, apenas firme. Estava à espera de alguém mais plano, mais velho, talvez alguém que já se parecesse mais com a fronteira. Declan engoliu em seco. Não quis ofender. Eu entendo, disse ela, mas sou quem disse que era. Eu posso trabalhar. Eu vou trabalhar. E não vim até aqui para voltar agora. Havia algo nas palavras dela que fez Declan olhar para ela de forma diferente. Não era orgulho, nem vaidade, mas determinação. Como se ela estivesse a fugir de algo pior do que o inverno de Montana. Declan acenou com a cabeça em direção à sua carroça. Se o acordo ainda está de pé para si, está de pé para mim. Está de acordo, disse Amélia.
E prefiro que deixemos de congelar nesta plataforma. Declan carregou a mala dela, ignorando o sorriso cúmplice do cocheiro. Amélia subiu para a carroça sem esperar por ajuda, como se confiasse mais na sua própria força do que na mão de um estranho. Declan pegou nas rédeas e os cavalos afastaram-se da estação em direção ao campo aberto. Durante o primeiro quilômetro, viajaram em silêncio. O céu estava a clarear e as montanhas erguem-se à distância como gigantes adormecidos. Declan finalmente falou, mantendo os olhos na estrada. A fazenda fica a 48 km da cidade. A cabana é pequena. O trabalho é duro. O inverno aqui não é como em Boston. Não preciso de luxo, disse Amélia. Preciso de um trabalho honesto e de um novo começo. Declan olhou para ela, depois voltou a olhar para a estrada. Por que deixar Boston? As mãos de Amélia apertaram a bolsa. Meu pai morreu. A fazenda foi vendida. Fui morar com minha tia. Ela queria que eu me casasse com um homem que eu não queria. Eu recusei. Ela me disse para encontrar meu próprio caminho. Declan compreendeu esse tipo de escolha fria. Não a mesma dor, mas a mesma sensação de solidão. Então você escolheu isso? Eu escolhi isto, Amélia disse. A sua carta foi honesta. Isso foi importante. Citação. Eles chegaram ao topo de uma colina e a fazenda Ward apareceu à vista. Uma cabana de madeira perto de um riacho, um celeiro atrás dela, currais e galpões, gado espalhado como pontos escuros pela terra. Declan sentiu o velho orgulho misturado com medo do julgamento. Não é grande coisa, disse ele. Os olhos de Amélia percorreram a propriedade e o seu rosto suavizou-se com verdadeiro espanto. Sr. Ward, é lindo. Declan pestanejou, surpreendido. No celeiro, o cheiro quente de feno e cavalos envolvia-os. Declan acendeu uma lanterna e Amélia entrou como se pertencesse ali. No estábulo mais distante, uma égua castanha estava pesada com o feto, mudando o peso com um desconforto inquieto. Juniper, disse Declan. Ela vai parir a qualquer momento. Amélia aproximou-se, gentil e confiante. Passou as mãos pela barriga da égua, ouvindo com as palmas das mãos, como as pessoas que conhecem animais sabem fazer. Juniper não recuou. Aceitou Amélia como se reconhecesse a sua habilidade. Ela está perto, disse Amélia, a sua voz tornando-se aguda com o foco. Muito perto. Você pode ter menos de 2 dias. Declan olhou para ela. Como pode saber? Amélia encontrou os seus olhos. Eu cresci numa quinta de cavalo, Sr. Ward. Ajudei em mais partos do que consigo contar. Lá fora, o vento aumentou novamente, sacudindo as tábuas do celeiro. Declan sentiu algo mudar dentro dele, como se o chão sob os seus pés estivesse a mover-se. Naquela noite, muito depois de as luzes se apagarem e a cabana ficar silenciosa, um grito agudo e repentino rasgou a escuridão. Não era um grito humano, era um cavalo em sofrimento. Declan levantou-se de um salto com as botas meio calçadas e o coração a bater forte. Correu para a sala principal e parou. A porta do quarto de Amélia estava aberta. Ela já tinha desaparecido. Declan correu para o pátio gelado, o ar noturno a morder-lhe os pulmões, e irrompeu pelo celeiro. A luz da lanterna tremeluzia dentro do estábulo de Juniper, e Amélia estava lá, em sua camisa de dormir, sob o casaco extra de Declan, mangas arregaçadas, rosto com uma expressão de controlo urgente. Ela está a fazer força, disse Amélia, sem levantar os olhos. Algo está errado. Juniper debatia-se na palha, os olhos revirando de medo. Amélia virou a cabeça apenas o suficiente para encontrar o olhar de Declan. Precisamos de mais luz, disse ela. Agora mesmo. Citação. Declan pendurou lanternas rapidamente, uma após a outra, até que o celeiro brilhasse com uma luz forte e tremeluzente. Juniper estava deitada de lado, com as pernas a chutar e a respiração ofegante. Os seus olhos estavam arregalados de medo, e cada som que ela emitia cortava-lhe o coração. Amélia movia-se com calma e rapidez. Esfregou as mãos e os braços com água e sabão, tão frios que faziam os dentes de Declan doerem só de olhar. Depois ajoelhou-se ao lado de Juniper, pressionou a mão na barriga da égua e ouviu com as pontas dos dedos, como se pudesse ler o problema através da pele. Segura a cabeça dela, disse Amelia. Fala com ela, mantenha-a calma. Declan ajoelhou-se ao lado do pescoço de Juniper, acariciou-lhe o rosto e sussurrou palavras tranquilizadoras, as mesmas palavras suaves que usava com cavalos assustados.
A orelha de Juniper moveu-se na sua direção, como se ela reconhecesse a sua voz, como se estivesse a tentar confiar nele apesar da dor. Amélia respirou fundo e estendeu a mão para verificar. O seu rosto ficou tenso imediatamente. Uma perna está para trás, disse ela com voz baixa, mas firme. A EFO está a sair errada. Se não conseguirmos consertar, podemos perder as duas. Declan sentiu o estômago revirar. Consegue consertar? Citação. Tenho de conseguir, disse Amélia. Mas preciso que estejas pronto quando eu disser para puxares com firmeza. Não com força, com firmeza. Por um longo tempo, os únicos sons eram os esforços de Juniper e as ordens cuidadosas de Amélia. Amélia trabalhava apenas com base na sensação, com suor na testa, mesmo no celeiro gelado. Ela parou 2 vezes para flexionar os dedos, com o braço a tremer devido ao esforço, e depois voltou ao trabalho. Declan observou as mãos dela e viu algo que o surpreendeu. Ela estava com medo, mas não desistiu. Lutou por aquela égua e pelo potro como se fossem seus. De repente, Amélia disse, ela está prestes a esticar as cordas. Declan já as tinha. Ele enrolou as cordas macias onde Amélia apontou em torno das pernas do potro. Juniper esforçou-se e Declan puxou com Amélia, com firmeza e determinação, sincronizando-se com o esforço do presidente da Câmara. Amélia tinha o maxilar cerrado. Os seus olhos permaneciam fixos no que estava a fazer. Mais uma vez, Juniper fez força. Eles puxaram. A cabeça do potro apareceu, depois os ombros, e então, com um impulso, o potro deslizou para a palha. Por um terrível segundo, ele não se moveu. Declan prendeu a respiração. Amélia foi direta ao ponto, limpando o nariz do animal, esfregando-o com força com um pano limpo. Ela murmurou palavras baixas, quase como uma oração, quase como um comando. Então o animal ofegou, uma tosse fraca, outra mais forte, depois um choro fino e agudo que encheu o estábulo. Declan sentiu os olhos arderem. Juniper levantou a cabeça e mugiu suavemente, estendendo a mão para o seu bebê. O pequeno potro cambaleou, com as pernas demasiado longas e o corpo demasiado novo. Amélia riu entre lágrimas. Ela está viva, sussurrou Amélia. Ela está viva. Ficaram com eles até o presidente da Câmara se acalmar, até o potro se levantar e encontrar leite. Só então Amélia se encolheu, como se a sua força a tivesse sustentado e finalmente tivesse sido autorizada a largar. Lá fora, o céu estava a clarear com o luto. Na cabana, Amélia tentou se limpar, mas as suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o sabão. Declan bombeou água para ela e observou-a respirar no frio. Observou-a recusar-se a desmoronar, mesmo com o corpo a tremer. Você deveria descansar, disse ele. Eu vou, respondeu ela, depois de saber que eles estão seguros. Declan olhou para ela, olhou mesmo. O cabelo dela estava solto. As bochechas estavam coradas pelo calor, pelo frio e pelo medo. Os olhos brilhavam de exaustão e orgulho. Ele esperava uma mulher bonita que recuaria diante do trabalho árduo. Em vez disso, encontrou uma mulher que acabara de salvar a sua melhor égua e o seu tolo. Naquela manhã, tomando café forte junto à lareira, Amélia encontrou o seu olhar como se tivesse algo a provar. Eu falei sério, disse ela. Eu posso levar essa vida. Não vou embora. Eu acredito em você, disse Declan, e ficou surpreso com o quanto ele falava sério. Os dias entraram em um ritmo. Amélia se adaptou ao rancho como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ela trabalhava sem reclamar. Aprendeu os números do gado, a alimentação, as tarefas, os afazeres. Ela dava um cuidado extra a Juniper e ao burro, verificando-os com frequência. Ela deu ao potro o nome de Hope. Declan não discutiu. De alguma forma, o nome parecia certo. Uma semana depois, o reverendo Mitchell veio ao rancho. Ele realizou o casamento na sala principal, com a lareira crepitando e o vento batendo contra as paredes da cabana. Declan proferiu os seus votos com voz firme. Amélia proferiu os seus suavemente, mas com uma força que fez a garganta de Declan apertar. Depois que o reverendo partiu, a cabana parecia diferente. Não maior, mas mais aconchegante. Não mais silenciosa, mas menos solitária. Ainda assim, eles mantinham distância à noite. Não porque se odiavam, mas porque ambos eram cautelosos.
Ambos estavam feridos de maneiras que não expressavam em voz alta. O inverno chegou forte. Numa tarde de janeiro, o céu ficou cinza como um hematoma e o vento aumentou rapidamente. A neve cobriu a terra com folhas densas, tornando o mundo branco e cego. Declan correu para trazer os animais para perto. A maioria estava segura, mas Hope fugiu do curral mais distante, o medo e a juventude empurrando-a para o pasto aberto. Declan correu atrás dela sem pensar. O vento engoliu. A neve batia em seu rosto. Seus olhos lacrimejavam. Seus pulmões ardiam. Ele apanhou Hope, amarrou-a com uma corda e voltou. Não conseguia ver o rancho. O mundo era apenas branco. Declan continuou a andar, tentando confiar na sua memória, mas o frio penetrou nos seus dedos, depois nos dedos dos pés e, por fim, nos ossos. Os seus pensamentos abrandaram. Sentiu o terrível puxão do sono. Ouviu uma voz, fraca no início, depois mais próxima. Declan. Tentou responder, mas a boca estava rígida. Uma forma rompeu a tempestade. Amélia amarrou uma corda à volta da cintura. Ela tinha amarrado a outra ponta à varanda e seguiu-a como se fosse uma corda salva-vidas. Agarrou-lhe o braço como se não fosse largá-lo. "Segue a corda", disse ela. "Agora!" Declan tropeçou ao lado dela, levando a esperança, meio carregado pela força e fúria de Amélia. A corda guiou-os de volta através do caos branco. Quando a cabana finalmente apareceu, Declan quase chorou de alívio. Dentro, Amélia tirou-lhe o casaco molhado e as botas com as mãos trêmulas e empurrou-o para o quarto. "Estás a congelar", disse ela. "Deita-te na cama." "Estou bem", tentou ele dizer. "Não estás bem?" Lá dentro, Amélia tirou o casaco e as botas molhadas dele com as mãos trêmulas e empurrou-o para o quarto. "Estás a congelar", disse ela. "Deita-te na cama." "Estou bem", ele tentou dizer. "Não estás bem." Ela cobriu-o com colchas, depois deitou-se ao lado dele, totalmente vestida, pressionando-se contra ele. "Calor corporal", disse ela. "Fica quieto." Declan tremia tanto que não conseguia falar. Amélia abraçou-o, esfregando-lhe os braços, sussurrando palavras tranquilizadoras, até que o tremor diminuiu e o calor voltou em pontadas dolorosas. Quando ele finalmente conseguiu respirar novamente, virou-se e viu lágrimas no rosto dela. "Assustaste-me", disse Amélia. "Pensei que te ia perder." A voz de Declan quebrou-se. "Desculpa, não pensei. Eu só queria salvar Hope." "Tu és mais importante", disse ela, e as suas palavras atingiram-no como um tiro. Declan levantou uma mão trêmula e tocou a bochecha dela. Ele beijou-a. Por um instante, ela ficou imóvel. Então, ela retribuiu o beijo, feroz e honesta, como se tivesse deixado de ser cautelosa. Mais tarde, quando a tempestade ainda rugia lá fora e o fogo crepitava na sala ao lado, Amélia deitou-se contra ele e olhou para o seu rosto. "Tu queres-me aqui?" perguntou ela. "Não como ajuda, não como um acordo. Tu queres-me?" Declan engoliu em seco. "Eu quero-te. Eu sempre te quis. Eu só estava com medo." Os olhos de Amélia encheram-se de lágrimas novamente. "Eu também." Ele abraçou-a com mais força e naquele pequeno quarto no meio de uma tempestade em Montana, eles pararam de fingir que aquilo era apenas prático. Eles escolheram-se de verdade. Semanas se passaram, a fazenda sobreviveu ao inverno. A esperança ficou mais forte. Amélia passou a rir com mais facilidade. Declan começou a dormir como um homem que não estava sempre à escuta de fantasmas. Uma noite, quando o vento estava mais calmo e as estrelas brilhavam lá fora, Amélia sentou-se à mesa com uma chávena de chá que não bebeu. Declan observou as mãos dela. Elas estavam firmes, mas o rosto dela estava tenso. "O que foi?" perguntou ele. Amélia respirou fundo. "Estou atrasada." Declan franziu a testa. "Atrasada?" "A minha menstruação", disse ela suavemente. 2 semanas atrasada." Declan ficou imóvel. Amélia colocou a mão na barriga, como se estivesse a proteger algo precioso. "Acho que posso estar grávida." O coração de Declan saltou de alegria. Mas logo depois veio o medo, frio e rápido. Ele pegou na mão dela. "Tens a certeza?" Citação. "Não tenho a certeza", disse ela, "mas sinto-me diferente de manhã e conheço o meu corpo." Declan beijou os dedos dela e tentou manter a voz calma. "Vamos ter cuidado. Vamos preparar-nos. Vamos chamar o Dr. Henderson quando chegar a hora." Amélia acenou com a cabeça, com os olhos brilhantes. "Eu quero isto, Declan. Quero o nosso filho." Declan puxou-a para si,
abraçando-a como se pudesse protegê-la de todos os perigos do mundo. Então, um som repentino quebrou o silêncio. Uma carroça lá fora. Casco, rodas, a voz de um homem. Declan e Amélia congelaram. Declan foi até a janela e olhou para fora. Uma mulher mais velha, bem vestida, desceu da carroça com a ajuda de um motorista. Sua postura era rígida. Seu rosto estava pálido. Seus olhos eram perspicazes e preocupados. Amélia se aproximou de Declan. E no momento em que viu a mulher, toda a cor sumiu de seu rosto. Seus lábios se abriram. Tia Margaret, sussurrou Amélia. A mulher na varanda parecia pertencer a um salão em Boston, não a uma estrada de rancho em Montana. O seu vestido era de viagem, mas ainda assim elegante. O seu queixo estava levantado como se estivesse a tentar manter-se firme, e os seus olhos fixaram-se em Amélia com um medo que parecia demasiado real para ser orgulho. Amélia, disse a mulher com a voz tensa. Graças a Deus. Amélia não se mexeu. A sua mão foi para a barriga sem pensar, protetora e abalada ao mesmo tempo. Tia Margaret. Amélia sussurrou novamente, como se o nome doesse na boca. Declan deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre elas sem querer. Não de forma ameaçadora, apenas firme. Senhora, disse ele, sou Declan Ward, marido de Amélia. Deve entrar. Está frio aqui fora. Citação. Os olhos de Margaret passaram por ele, rápidos e perspicazes, como se estivesse a julgar o tipo de homem que ele era. Então, algo em seu rosto suavizou-se. Obrigada, disse ela baixinho. Eu agradeceria isso. Dentro da cabana, o fogo crepitava e chiava. Amélia serviu água com as mãos que tentavam permanecer calmas, mas não conseguiam parar de tremer completamente. Margaret sentou-se direita à mesa, como se tivesse medo de ocupar espaço. Eu não vim para causar problemas, Margaret disse finalmente. Eu vim porque eu estava errada. Os olhos de Amélia se estreitaram. Errada sobre o quê? Sobre você? Margaret disse sobre o que você precisava, sobre o que você merecia. Eu pensei que estava a proteger você. Eu pensei que estava a salvar você das dificuldades, mas eu estava a tentar prendê-la em uma vida que você não queria. Amélia engoliu em seco. Tu disseste-me para ir embora. O rosto de Margaret contraiu-se com remorso, e eu odiei-me por isso no momento em que as palavras saíram da minha boca. Eu estava zangada. Eu estava com medo. Eu estava orgulhosa. Nenhuma dessas é uma boa razão para afastar alguém que tu amas. Declan observou o rosto de Amélia. Ele viu raiva ali, Arnem, mas também algo mais suave por trás disso. Um desejo que estava enterrado sob a dor. Margaret respirou fundo, trêmula. Depois que desapareceste, tentei encontrar-te. Tu não querias ser encontrada. E eu entendo o porquê. Mas então a tua carta chegou. Declan virou-se para Amélia. Tu escreveste para ela. Amélia assentiu, envergonhada. Há 2 meses, escrevi uma carta. Eu só queria que ela soubesse que eu estava viva, que estava bem. Os olhos de Margaret se encheram de lágrimas. Eu não acreditei no início. Eu achei que você estivesse fingindo estar bem. Achei que algum homem rude tivesse se aproveitado de você. Eu vim para ver com meus próprios olhos. A voz de Amélia ficou fria. Então, você veio me resgatar? Margaret ergueu o olhar. Sim, se precisasses, mas também vim pedir desculpas, implorar que me perdoasses antes que fosse tarde demais. O silêncio pairou pesado na sala. Declan sentiu-o como um peso. Anos de dor envoltos em palavras educadas. Ele queria consertar as coisas, mas sabia que não devia tentar falar por Amélia. Finalmente, Amélia disse muito baixinho. Não estou presa aqui. Eu consigo ver isso, disse Margaret. Consigo ver nos seus olhos. Não a via assim há anos. Declan olhou para Amélia novamente. O medo ainda estava lá, mas também havia orgulho. E Sr. Ward, continuou Margaret, voltando-se para Declan. Eu esperava não gostar de si. Declan acenou lentamente com a cabeça. É justo. Eu esperava um homem que quisesse uma serva, disse Margaret. Um homem que visse a força de Amélia como algo a ser controlado. Mas eu observei-o desde que cheguei. A maneira como olha para ela, a maneira como fala com ela, trata-a como uma parceira. Ela é minha parceira, disse Declan, no trabalho e na vida. Margaret apertou os lábios e pela primeira vez pareceu aliviada. Naquela tarde, Margaret caminhou pela fazenda com Amélia. Ela tocou a parede do celeiro como se estivesse surpresa por ser real.
Olhou para Hope com um pequeno sorriso e ouviu enquanto Amélia falava sobre fogo, ração e planos para o inverno, como se a fazenda sempre tivesse sido dela. No canteiro do jardim, ainda vazio sob o solo frio, Margaret parou e disse: "A tua mãe teria adorado esta vida para ti." A voz de Amélia falhou. "Nunca disseste isso antes." "Não sabia como", admitiu Margaret. "Só sabia exigir obediência." "Desculpa", disse Amélia, virando-se e enxugando rapidamente o rosto. "Não sou uma criança, tia Margaret." "Eu sei", sussurrou Margaret. "Foi isso que finalmente aprendi." Margaret ficou em Birch Creek depois disso. Não na cabana, mas na cidade. Perto o suficiente para ajudar, longe o suficiente para não incomodar. Os habitantes da cidade falavam, é claro, mas agora de uma maneira diferente. Não sobre se Amélia voltaria para o leste. Eles falavam sobre como ela havia salvado Juniper, como havia salvado Declan na nevasca, como trabalhava como uma mulher nascida para a terra. O verão chegou. A barriga de Amélia cresceu. Declan ficou cuidadoso, depois excessivamente cuidadoso, e Amélia repreendia-o diariamente. "Estou grávida", ela disse bruscamente numa tarde quente. "Não sou feita de vidro." Declan pegou o balde dela mesmo assim. "Tu estás a carregar o meu filho. Isso torna-te preciosa." Amélia revirou os olhos, mas o seu sorriso atraiu. O Dr. Henderson chegou no final de agosto para ficar até o nascimento. Declan tentou agir com calma, mas o medo estava em seu peito como uma coisa viva. Ele tinha visto a morte. Ele sabia o que poderia acontecer. Amélia também sabia. Uma noite, com o fogo baixo na cabana silenciosa, ela pressionou a mão na bochecha dele e disse: "Prometa-me que não vai desistir se ficar com medo." A garganta de Declan apertou. "Promete-me que vais ficar." Amélia olhou nos seus olhos. "Eu vou ficar. Lutei muito por esta vida para abandoná-la agora." O trabalho de parto começou antes do amanhecer de 7 de setembro. Amélia acordou-o com uma voz calma que não combinava com os seus olhos. "Está na hora", disse ela. Declan correu para o Dr. Henderson como se a sua vida dependesse disso, porque dependia. As horas passaram. Declan andava de um lado para o outro na sala principal, até que Margaret agarrou o seu braço e o forçou a sentar-se numa cadeira. "Sente-se", ela ordenou. "Não vai fazer um buraco no chão da minha sobrinha." Declan tentou, mas os sons vindos do quarto o faziam levantar-se repetidamente. A dor de Amélia vinha em ondas, algumas agudas, outras baixas e intensas. Cada som fazia o seu estômago revirar. Então a voz do médico se elevou, urgente. A porta do quarto se abriu. O Dr. Henderson saiu com suor na testa. "É uma situação difícil", disse ele. "O bebê está preso. Posso tentar virar e puxar, mas há riscos. Podemos perdê-los." Declan empalideceu. O Dr. Henderson manteve o olhar fixo nele. "Preciso que você entenda o que estou dizendo." A voz de Declan falhou. "Salve, Amélia." O rosto do médico suavizou-se. "Farei tudo o que puder." A porta fechou-se novamente. Declan ficou parado no meio da sala como um homem à espera de um tiro. Ele rezou sem saber para quem estava a rezar. Então, depois do que pareceu uma eternidade, um choro fraco cortou a cabana. Um bebê vivo. Os joelhos de Declan quase cederam, mas ele não respirou aliviado até que a porta do quarto se abriu novamente e Margaret apareceu exausta e sorrindo entre lágrimas. "Declan", disse ela, "venha conhecer a sua filha." Ele entrou apressado. Amélia estava apoiada em almofadas, pálida e exausta, mas viva. Os seus olhos estavam molhados, brilhando de triunfo. Nos seus braços estava um pequeno embrulho, um rosto amassado, cabelo escuro, um pequeno punho acenando como se já estivesse a lutar contra o mundo. "Conseguimos", sussurrou Amélia. "Todos nós." Declan atravessou a sala até a cama e tocou a bochecha do bebê com um dedo trêmulo. "Ela é perfeita", disse ele com a voz embargada. "Amélia, ela é perfeita." Amélia sorriu, fraco, mas real. "Eu queria chamá-la de Sarah, em homenagem à sua mãe." Declan engoliu em seco. Era. O bebê abriu os olhos por um breve momento, azuis e brilhantes, e Declan sentiu toda a sua vida mudar naquele piscar de olhos. Lá fora, o vento ainda soprava sobre a pradaria, a mesma terra que antes parecia uma prisão solitária. Lá dentro, na pequena cabana, Declan segurou a mão de Amélia e olhou para a filha deles. Ele tinha pedido uma noiva prática,
Em vez disso, recebeu uma mulher que salvou os seus cavalos, salvou a sua vida e encheu a sua casa de amor. E agora, com Sarah a respirar suavemente nos braços de Amélia, Declan percebeu a verdade que nunca esperava. Ele já não era um homem destroçado à espera que o inverno acabasse. Ele era um marido. Ele era um pai. E pela primeira vez em anos, ele não estava apenas a sobreviver. Ele estava a viver.